E aí, menina? E aí, Camila, tudo bonzinho? Tudo tranquilo, e você? Tudo bem. Olha, nós recebemos uma série de perguntas. É, Prontinho? eu tô famoso. Sim, você está pop. Você está pop. Sim. Então a primeira pergunta é: boa noite. A minha dúvida é a seguinte: existe um Exu para cada pessoa? Eu escutei um termo Exu de cabeça e gostaria de saber o que significa. Existe um Exu para cada pessoa, assim como existe uma pessoa para cada Exu, é um concluir. Exu é a protoforma que filtra a própria existência na liberação da energia vital através da mesma árvore da vida que sustenta toda a existência. Então a resposta é sim. Agora, a conotação de Exu de cabeça, Exu de costa, orixá, frontal e etc. são filtros e interpretações de conceitos e ideias de um observador que trouxe tais informações que fizeram sentido diante de outros observadores. Então, a resposta é sim e não. Eu não sou Exu de cabeça de ninguém, mas é possível que alguém que me olhe diante dos filtros e interpretações, te fale que eu sou o seu Exu de cabeça, o Exu regente, anjo da guarda, independente do que a pessoa transfigura diante do que é este anjo da guarda. Entende? Então, o termo Exu de cabeça é uma maneira de se descrever uma faixa frequencial na coroa? Também, exatamente. Assim como o próprio Exu em si, às vezes não tem um Exu ou uma entidade dada masculina, é uma padilha que trabalha dentro dessa frequência e estabelece essa conotação ou comunhão. Não tem regra, não tem é assim e acabou. É da forma que precisa, é o melhor naquele momento. Pois o ótimo não é o que a natureza deseja, a natureza deseja o que é funcional. Ótimo é uma interpretação dentro de condições interpretativas. Entendeu? Entendi uma parte e bugou outra parte, que eu achei que antes eu entendia. Então, ah, É assim mesmo, se acostume. pois é, Você então. acha que entende, depois explode. Então, na coroa, ou no conceito de coroa, o conceito de coroa é uma denominação que se dá a várias faixas frequenciais. Que E cada uma existem de... no Taurus existencial dentro da nossa observação. Sim. E cada uma dessas faixas frequenciais do Taurus vão ser sustentadas por outros seres, outros amigos. Outras essências, exatamente. E então, essa essência que sustenta pode estar na, no Na arquétipo parte inferior, de chamada Exu, Exu, sim. ou pode estar no arquétipo de Padilha, pode estar no arquétipo de um caboclo, certo? Não Mas tem essas trabalha dentro da limitações. frequência, dentro daquela frequência que onde quem interpreta o Exu, vamos Ah, supor, está entendi. lá no chakra inferior e é um caboclo, porque ele atua nessa frequência, existe isso. E a pessoa, dentro do arquétipo e do conceito ritualístico, vai ver o caboclo, às vezes vê até como Exu e falar que é o Exu de cabeça. Porque vê o que nutre. Sim, e ele tá nesse arquétipo de caboclo mas ele não é limitado a isso. As essências dos seres não são limitadas aos arquétipos, certo? Assim como existem coroas e pessoas que interagem entre si dentro de uma simbiose que nunca nem ouviram falar do que é Umbanda. Certo. Sim, sim. Então, sim, porque todo mundo tem a coroa, não só os É ubandistas. um conceito psicológico de sustentação consciencial entre um padrão de experiência mútua dentre os seres que estão ali, dentre as pessoas que interagem de bolha a bolha.
Seria uma arrogância dizer que é assim ou não. É apenas uma das faixas, uma das probabilidades, uma das frequências que foi observada, e diante disso se tomaram conclusões. E como tais conclusões fazem total sentido, as mesmas podem ser interpretadas sobre outras faixas. Entende? Uhum, sim. É uma proposta, um conceito interativo diante de uma interpretação e sempre gerando consciência, pois tais interpretações geram reflexão, sustentam a ciência e a ciência aglutina diante de uma consciência. Olha eu dando spoilers. Eu acho que ficou bom. Eu também. Se não ficou bom, me corrijam e façam outras perguntas. Então, a próxima pergunta. Senhor Caveira, existiria na maçonaria alguma força espiritual ou poder sacramental que poderia impulsionar o iniciado à expansão da consciência? Muito obrigado. Sim, existe em todos os segmentos e todas as fraternidades. O processo em todas as fraternidades, dentro dos segmentos e conceitos interpretativos, são ferramentas para se autoconhecer e se autoconceber, assim como a Bíblia. Assim como o menino faz quando vai ao banheiro, sentar no trono e reflete sobre a vida também. Sim. Ele despeja o peso da consciência e ela voa como um balão. Olha, grande poder sacramental esse ritual do banheiro. Sim, ele despeja o sacramento diante do sacramento da existência. Sim. Não é o campo se contrai, eu puxo minha orelha. Não é desrespeito com a pergunta, é só falar que em todas as experiências, em todas as manifestações, existem um poder sacramental que expande a consciência. É só para falar isso, do meu jeito. Senão parece que eu estou debuxando da pergunta e não é isso. Não, mas é porque a palavra sacramental é tão rica de decodificações e significados, porque Pois tem é. inclusive a região do sacro e tem a região do mental. Então, pois é, pois Você vê é, como eu entendo dela. A Exu Caveira entende do sacramento. pois é. Então, é... mas aí, então me ficou uma pergunta aí. Essa força espiritual, poder sacramental, Você não pode, é só as pessoas. exato, só as pessoas que nos ouvem, eu não posso. Pode perguntar. É, essa força espiritual, o poder sacramental, que se expressa em qualquer grupo que se reúne com certo objetivo, por exemplo, igual a maçonaria, isso é sustentado pela egrégora daquele grupo? Pelos seres que ali estão, pela egrégora, por tudo. Porque o próprio conceito da bolha é um poder sacramental de uma egrégora. A individualidade manifesto já é esse princípio sacramental de expansão de consciência. Fazer isso em grupo ou não. Sim, porque o conceito de coroa é uma egrégora sustentadora das faixas frequenciais da bolha. E é um conceito sacramental que expande a consciência de todos em simbiose e experiência mútua, baseando-se no manifesto de uma consciência que também sacramentalmente expande sua consciência. O que tem dentro está fora. Eu acho que é isso que a gente mais fala, né? Sim. Eu acho que ficou respondida. Aliás, até me caiu umas fichinhas aqui. Muito boa Tá essa vendo que pergunta. coisa interessante? Sim, muito bom. Podemos ir Então, para a próxima. Se ficou alguma dúvida, nós estamos aqui. E estamos ó, aí. Toda pergunta é gerada também. Olha só o medinho aí, está em todo lugar. eu Brincadeira, queria vamos lá. a próxima pergunta. Eu queria uma explicação para o fenômeno que ocorre nas igrejas evangélicas e que muitos chamam de Kai-Kai, que é o Espírito Santo de Deus, e tem aqueles que dizem que é hipnose. É que as pessoas caem no chão e ficam inconscientes por algum momento. Outros ficam inconscientes sem ao menos cair.
Vamos responder por um outro lado, ok? Ok. O que acontece quando o espírito vem e deixa o menino inconsciente? E aí conversa. Ele fica inconsciente e fica bem levinho quando ele vai embora. Então é um processo de limpeza. Porque ele fica levinho. São fatos, né? Sim. Diante disso, independente dos conceitos interpretativos e da simbiose, ou até mesmo do animismo, ou então do conceito do remédio que cura só pelo fato da interpretação do achismo de tal cura, mas sem se aprofundar a esses conceitos psicológicos, enfim, o fato é que ele, não só esse, mas eu falo em casas umbandas, ele quando vai embora fica mais levinho, ou a cerveja ou a bebida não tem sentido e não o deixa bêbado, etc, etc. Diante disso, o processo de estar consciente em uma outra casa também religiosa pode seguir o mesmo princípio, pois deixa bem, ok? Sim, assumindo que a pessoa, depois que ela recobra a consciência, ela fica levinha bem, né? A gente não sabe, a pergunta não É, fala. não, ok, mas ela volta ali, então ela fica bem. Espera-se que sim. É uma lógica, então se não fica bem, por favor, coloque na pergunta. Eu só É, estou sim. Estamos dando assumindo uma que a linha, pessoa fica bem. estamos dando, mas fica. Só dando uma interpretação e uma historinha para que haja compreensão. Usando várias linhas, ok? Ok. Então a pessoa fica bem. Porque a pessoa vai na igreja e volta bem. Senão não tinha igreja. Mas enfim. E aí nós assumimos a questão do próprio conceito de inconsciente. E o cai cai, ele se responde. Se ele cai, é porque cai cai. Então a primeira parte é inválida, nós colocamos de lado a pergunta se é cai cai ou não. Se cai, é porque cai. Então, como o menino fala, é o Serginho Malandro. A segunda parte é sobre o poder dentro de um conceito animismo. Tudo é animal, tudo é animismo. A expressão da evolução é um animismo. A expressão do contexto de sentir os campos é um conceito de animismo. O menino está executando o animismo agora, independente da consciência ou da inconsciência sobre a minha manifestação, pois ele capta informações do campo dentro de padrões comportamentais, então ele está em processo anímico, respeitando o sentido lógico da palavra e não a interpretação de literaturas espíritas, o sentido lógico e o contexto da palavra em si, animismo, que é o que nós buscamos nessa proposta. E agora, dentro desse contexto, vamos à hipnose. Pessoas que têm magnetismo, normalmente pessoas que têm tal magnetismo, existe uma expressão energética sobre a qual eles expandem o éter e as pessoas prestam atenção neles. E se a pessoa condensa essa energia de forma consciente ou não, em expressar e colocar um ponto sobre uma certa faixa ou sobre um certo local sensível a tal energia, a tendência é que a outra pessoa entre em estado receptivo a tal psicoatividade. Então, dentro do estudo da própria hipnose, que ainda está raso, sim e não. Sim, você ficou com dúvidas, não? Não, é porque eu pensei no Mesmer, em todas as coisas do mesmerismo, que era bastante Sim, popular. é interessante. Sim, Sim, e ele fazia demonstrações bem semelhantes, né, das pessoas ficarem conscientes, a pessoa dormir, a pessoa tocar um instrumento. Ele tinha várias faixas de demonstração. quando nós adentrarmos de forma conjunta aos chakras, ao estudo dos chakras, essa explicação fará mais sentido sobre a interação de fora para dentro sobre um determinado ponto, gerando um conceito ou um estado único de consciência.
Mas vamos deixar a portinha aberta. Sim, tudo Está bem. Então a bem? gente. Sim, está bem. Então é um tópico que a gente vai retornar quando tiver mais alicerce Sim, mas a nos resposta está conceitos de boa. chakras. A resposta está boa, não está ruim. É o que acontece. E isso encaixa dentro dos conceitos hipnóticos. A questão é que a própria hipnose e o próprio princípio será mais abordado. E eu estou aqui dando spoilers de novo. Então acho que também ficou respondida, então. Graças a Deus. Olha, e a próxima, eu não sei se é uma conversa separada ou se você quer fazer simplesmente como resposta a uma rápida a uma pergunta. Era um pedido. Podiam fazer uma conversa falando de a verdadeira e a falsa caridade. O menino foi intuído a colocar essa pergunta como uma pergunta, mas é porque a resposta ela não é longa. A caridade não existe. A verdadeira e a falsa não existe. Não, Deve ser. agora tem que explicar, não pode tocar a campainha e sair correndo. Assim. A caridade é uma expressão inconsciente. A palavra caridade é uma percepção diante de uma interpretação de uma pequena fração do que a palavra tenta explicar. Então, a própria expressão inconsciente é muito maior. Então, essa caridade que alega um verdadeiro ou falso não existe, pois a caridade em si está além de qualquer veracidade ou inveracidade. A caridade não deveria ser notada. Dentro da prescrição de uma intenção pura ou de um conceito natural, faz parte de uma faixa, de um pulso de Deus. Logo, a interpretação de tal faixa não poderia dar veracidade ou falsibilidade a tal interpretação ou contexto que um observador coloca. Eu analisei que existe um pulso natural, onde de forma inconsciente eu percebo, e aí o meu corpo reage, e eu reajo naturalmente diante de uma certa experiência, e como eu julgo bem e mal diante da minha interpretação, eu digo que é uma caridade verdadeira. E a caridade buscando retorno é uma caridade falsa. Isso limita um pouco, não? Sim, limita bastante. A cabeça explodiu de novo. Sim, porque é uma interpretação de um impulso natural. Então, quando eu fico falando de vida diva, caridade verdadeira ou falsa, eu colho bastante pessoas que acreditam nesse sentido de caridade. Mas quando eu falo que a caridade é muito mais do que algo interpretado ou uma palavra, aí a pessoa fala, pá, caridade é Deus, e Deus não pensa nem é milíssimo ou falso. Deus é, e a caridade é. E o nome Deus limita, e o nome caridade também. O que ela é? Uma expressão de uma pequena faixa de um pulso, que é muito mais do que a palavra tenta explicar. Logo, palavras não existem, pois são observação de seres que se individualizam e também não existem. Parece cagar regra, mas eu sou um cara limitado, eu não consigo explicar melhor. Não, mas é porque a palavra é um símbolo de um símbolo duas vezes removido da realidade, que em si é mental, e aí a gente vai. Só dando um ponto. A palavra em si descreve uma pequena faixa dentro de um conceito interpretativo. Senão a pessoa se perde dentro dos princípios das palavras. Uma palavra significa um código, e esse código estabelece uma frequência, e a moldagem e modulagem de tal código muda a interação entre o código. E quando você constrói certos códigos, você constrói magia dentro do manifesto.
quando a gente coloca símbolos de interpretações, a gente se coloca como observadores fora do espectro de realidade. Uau, de novo. Mas depois nós vamos adentrar a isso. Ele só colocou para dar uma introdução. Está bem? Sim, não, eu acho que ficou muito bom. Ficou, como eu ia falar, do caralho. Eu agradeço a oportunidade. Sim, e abriu essa coisa de observar o efeito que a interpretação tem, né? Sim. Por Código exemplo, é o mesmo, mas a forma com que eu sou o código gera vários tipos de reações e interações. Entendeu? entendi, muito bom. Eu agradeço a oportunidade e novamente beijinho. Beijinho, como que Padilha fala? Beijinho no ombro, beijinho no Beijinho no ombro. ombro. Paz. Gratidão.